afetos, de amor, de comunhão. É isso que a igreja precisa viver. Essa é a realidade espiritual na qual nós fomos envolvidos. A realidade a qual fomos chamados a viver. É justamente isso. Você não pode pegar esse texto, esse versículo 17, e olhar de uma maneira superficial, porque não tem nada de superficial aqui. Nosso Senhor está falando daquilo que significa glória, significa algo tão estupendo, tão grande, que precisamos ser ajudados a compreender o que foi que realmente aconteceu conosco. Implica dizer que o que aconteceu conosco na habitação do Espírito é tão grande como foi a obra do Calvário. Porque essas duas obras, a redenção por Cristo Jesus e a habitação pelo Espírito Santo, são duas. Então, veja, são duas obras igualmente importantes. Morte e ressurreição de Cristo, a redenção, que é onde que nós uma vez que a gente espiritualmente morre naquela cruz com Cristo, e essa morte representa a morte para o mundo, os afetos ao mundo. Representa que o afeto passou a ser primordial, ou único e primeiro, a Cristo. E deu a vida por nós, ele deu a vida para nós ressuscitarmos na vida espiritual. Pois nós nascemos. O nenê que nasce hoje nasce mortificado espiritualmente. O pai, a mãe, precisa ter nascido de novo para então educar o filho a uma vida espiritual. Não que o filho, independente dos pais, possa nascer de novo. Isso é possível. Eu acredito que isso foi o meu caso. Mas o ideal é que os pais, ao terem uma vida espiritual, passam a educar o filho e levá-lo para esse novo nascimento do filho. Que é isso o desejo da família. Família que está em comunhão com Deus. Duas obras inseparáveis. São duas obras que você não separa. Então, isso agora é nosso. Foi o que ele fez. Deixe-me adicionar alguns textos, pelo menos 3. Anote aí. Romanos, capítulo 8 e o versículo 9. Romanos, capítulo 8 e o versículo 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Vamos ler novamente. Vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão sendo governados pela carne. Agora, em Cristo Jesus, a carne não nos governa. Sim, como sei disso? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ok, isso está escrito lá na Bíblia. Saber se essa revelação, o entendimento disso, nos é tido. Porque a qualquer momento da fala dele, ou da nossa fala, da gravação, você que está ouvindo gravação, ou você que está online, se vier essa revelação, você começa a se aproximar ou receber o Espírito Santo. E aí começa a sua vida espiritual. Se você está nascendo agora, você é um nenê. Você não compreende muito bem, mas começa. Você já teve a graça de crer naquela morte e ressurreição de Cristo. Começar a morrer para as coisas do mundo. Morrer para as coisas do mundo não significa que você não possa praticá-las. Praticar as coisas do mundo. Mas significa que o Espírito Santo está te guiando para essa prática. Quer seja para o casamento, quer seja para uma gravidez, quer seja para um nascimento do filho, negócio, qualquer coisa. Estudo. Tudo
tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Senão não é obra de Deus em você. Senão é o Filho dele. Você não está sendo obediente para ele, porque o Espírito Santo está em nome de Jesus Cristo, está em nome de Deus. Ele é o Espírito do Pai e Filho. É o Espírito da comunhão. São três em um. Não dá para entender. A gente não consegue nem entender o pai com o filho, o marido com a mulher, vai entender a Trindade. Tem uma revelação que vem. Se o nosso coração for realmente aberto de verdade, espiritualmente, né? Se ele habita, não há lugar para o governo da carne na nossa vida. Aí ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, no sentido da habitação, esse tal não é dele. Esse é o O grande engraçado defeito. é que às vezes você fala para a pessoa, o termo, por exemplo, cristão. O termo cristão é porque eu sou um pequeno Cristo. Por isso que eu falo cristão. Se é um pequeno Cristo, significa que Cristo está dentro de mim. Quando você fala isso para a pessoa ironiza você. A pessoa que ironiza é porque ela não reconhece, porque ela não tem Cristo. Ela não reconhece Cristo em você. Ela acha um absurdo. Ela pode ser religiosa, ela pode ir na igreja todo dia, mas ela não reconhece. Cristo é perfeito. Agora, o cristão nunca será. Nunca será. Só tem um perfeito, Jesus Cristo. O cristão, mesmo o cristão verdadeiro, nunca será perfeito. Nós temos a nossa vida. Vamos para o versículo 11, desse mesmo capítulo 8. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Esta palavra é muito rica, meus irmãos e irmãs. Somos, agora, o lugar da habitação do Espírito de Deus. E aqui eu quero colocar uma moldura para esses dois textos que lemos aqui no capítulo 8 desta epístola aos Romanos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está Que na Bíblia declaração é isso. essa? Se é cristão, Amados irmãos, eu sei que esses textos carecem de uma exposição maior, mais detalhada, porque existem aqui muitas lições para serem aprendidas, muitas aplicações espirituais. Mas eu preciso avançar. Mas eu encorajo os irmãos, debrucem sobre esses textos, nessa ordem que nós começamos ali, de João capítulo 14, versículo 17. Veja a conexão, veja a ênfase sobre esta palavra, habitar. Veja a ênfase em tudo isso. Então agora você percebe a grandeza daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Quando Labão, ele ouviu aquilo da sua irmã, ele ficou encantado. E você percebe a nobreza deste cavalheiro. Ele não... Labão, irmão de Rebeca, que percebe, pelo que Rebeca já havia falado de Eliezer, que representa o Espírito Santo, Rebeca, a noiva, nós, nascidos de novo, mas Labão é ele que vai correndo para o Espírito Santo, no sentido de ele está recebendo o Espírito Santo. Ele, como creio ser o filho mais velho ali, ele, ele vivencia, ele convida o outro para entrar. E, de novo, isso simboliza alguém que esteja nos ouvindo e que não nasceu de novo, que reconheça que não é um cristão que não é verdadeiro, portanto, não teve um novo nascimento ainda. Porque essa pergunta que eu também me fiz em um certo momento. Deus, quando eu nasci de novo? Será que eu sou seu filho mesmo?
E ele me respondeu: qualquer um pode fazer. E vai ter uma revelação. Porque Deus quer que a gente procure Ele nas circunstâncias más. Deus adora ver a nossa fraqueza, sabia? Porque quando eu tenho a minha fraqueza, identifico o quanto pequenino eu sou e procuro no meu Pai Celestial, eu encontro tudo que Ele quer é que a gente vá buscar. Tudo que Ele quer. E isso é tudo espiritual.